Olá, agora continuando com os mesmos exemplos dos vídeos anteriores, ainda no processo longo, certo? Do algoritmo da divisão. Eu fiz esses três problemas, né, esses três exercícios, só que identificando as ordens, né, e fazendo aquela troca de centena para dezena, de dezena para unidade, que neste caso aqui não será preciso, né? Então é uma outra forma, uma outra possibilidade de se fazer a divisão, que no final o procedimento é o mesmo, continua sendo o algoritmo euclidiano da divisão, certo? E existem outras variantes também, existem outras formas de se fazer. Eu vou focar nessas que são mais conhecidas. Então, dos primeiros vídeos, né, das primeiras partes, eu mostrei esses três exemplos, fazendo a identificação das unidades, dezenas e centenas, das ordens. Neste caso aqui, é o método, posso dizer que é o método mais usual, né, mais utilizado. O primeiro exemplo, 478 dividido por 2, eu posso, né, nesse procedimento mais prático, eu posso utilizar o primeiro dígito apenas do 478, que é o 4. Por quê? Porque ele é maior do que 2. Então, qual o número que vezes 2 é igual a 4? Porque a ideia, né, que às vezes muita gente se confunde, é que no quociente, que é este espaço aqui, eu tenho que encontrar este número, que eu vou colocar aqui, que multiplicado por 2, eu obtenha os números que estão aqui no dividendo. E vou fazendo as diferenças para ver o quanto que resta, até não restar nada, ou restar um valor que seja menor que o divisor, certo? Então o resto aqui, ou ele será 0, ou ele será 1, certo? Bem, então vamos começar apenas com 4. Eu poderia utilizar todo o número completo, 478, mas eu vou fazer por partes, porque muita gente gosta de fazer assim. Então, eu acho que o método que eu mostrei anteriormente, para criança, você entende mais o processo. Mas esse aqui vamos dizer que é uma forma prática. Então, 2 vezes 2, 4, faço a diferença, isso é 0. Por isso que ele se chama processo longo, justamente porque eu apresento essas diferenças durante a divisão, durante o procedimento do algoritmo da divisão. Pronto, então agora eu já utilizei o 4, né? Já encontrei o número que eu encontrei, 2 vezes 2 que é igual a 4. Agora eu vou descer esse 7, né? Por isso que eu não gosto muito desse procedimento, porque acaba utilizando de umas regrinhas que não faz sentido nenhum, né? O que é descer um número? Mas eu vou mostrar assim mesmo. Então vamos lá. Desce o 7 e agora eu estou considerando o 7, que é o número que tem aqui no final. Qual o número que eu coloco aqui, que vezes 2 é igual a 7 ou próximo de 7? Bom, sabemos que é o 3. 3 vezes 2, 6. 7 menos 6, 1. Pronto, eu tenho mais um número para descer, que é o 8. Desce o 8 para junto com esse 1 aqui. Então, esse descer, se você observar, né, quando resta um número aqui e eu desço outro, eu estou fazendo exatamente o que eu fiz lá naquele outro procedimento, no vídeo anterior, em que eu faço a troca de dezena para unidade. Lembra que quando resta aqui, eu tenho que pegar este daqui e trocar pela ordem inferior? E quando eu faço a troca, eu não tenho que somar com o que tem ali? O que vai ficar no final é 18. Então, esse procedimento é o mesmo que foi feito, só que aparecendo as ordens. Só que aqui de forma mais prática. Mas é o mesmo procedimento, certo? É isso que é importante dizer. Então, agora 18. Qual o número que vezes 2 é igual a 18? 9 vezes 2 é igual a 18, que resta 0. Portanto, é uma divisão exata. E a mesma coisa com o segundo exemplo. Posso utilizar apenas o 8. 1 vezes 8, 8 faz a diferença, para sempre saber o quanto que resta. E agora eu desço 5.
Quando eu desço o 5, lembrando mais uma vez, é a mesma coisa que pegar o que resta aqui e acrescentar a ordem inferior. Então, desci o 5 e agora eu tenho que... Olha só que interessante, né? Porque lembra que este é o procedimento que aparece o 0 no quociente? Quando eu desci o 5, ele ainda continua... O que eu vou considerar aqui ainda é menor que o divisor. Quando eu desci o 5 e preciso mais uma vez descer um outro número, que é o 6, porque o 5 ainda é menor do que 8, eu preciso acrescentar um 0 no quociente. Então, quando é que eu faço isso? Observando, ó, quando eu desço o número e ainda não é possível fazer a divisão. Quando eu preciso recorrer a outro número, eu tenho que acrescentar o 0 lá, certo? Essa é uma regra que muita gente esquece e acaba tendo um resultado totalmente diferente do correto. Agora sim, qual número que vezes 8 é igual a 56? Porque 56 é maior do que 8, então eu consigo fazer a divisão. E nós já vimos em outro exercício que 7 vezes 8 é igual a 56. Ou seja, divisão também exata. O último exemplo, que nós fizemos também fazendo a representação das ordens, e agora de forma mais esquemática. Eu não posso pegar, como os dois anteriores, apenas o primeiro dígito, né? Eu tenho que pegar pelo menos os dois primeiros. Os dois primeiros. Então, 1 vezes 43, agora eu vou achar o número que vezes 43 é igual a 99. 1 vezes 43, 43. 2 vezes é igual a 86. Então, 2 vezes me satisfaz, porque 2 vezes 43 é igual a 86. 9 menos 6, 3. 9 menos 8, 1. Desce aquele zero que ainda resta para ser considerado, 130. Qual o número que vezes 43 é igual a 130? E aí nós vimos também já que é igual a 3, que é o mais próximo que eu consigo alcançar. 3 vezes 43 é igual a 129. Essa é uma divisão que tem resto maior do que zero, né? Então, esse é o quociente, esse é o quociente, esse é o quociente. Nessas duas primeiras, a divisão é exata, e nessa terceira, o resultado é 23, mas resta uma unidade. E esse é considerado, então, o algoritmo euclidiano com processo longo, que representa você apresentar estas diferenças. Quando você faz o processo curto, é porque você omite essas diferenças, ou seja, você faz mentalmente. Então, quando você faz a multiplicação, você já faz a diferença mentalmente e já coloca o resultado. Aí se trata do processo curto.